Existe um comportamento silencioso, quase imperceptível, que mantém milhares de pessoas presas no mesmo ponto da vida por anos. É como caminhar em uma esteira. Você se cansa, transpira, sente que está se esforçando, mas continua exatamente no mesmo lugar. O mais curioso é que esse erro não é algo distante ou complexo, mas sim um hábito comum que muitos nem percebem estar cometendo. Os estoicos, há séculos, já alertavam sobre isso. Eles sabiam que não é o peso externo que mais nos impede, mas sim a prisão interna que criamos com pensamentos e ações automáticas. Hoje, quero abrir esse assunto para você, de forma que, ao terminar de assistir este vídeo, tenha clareza para perceber se também está preso nesse ciclo e, mais importante, como quebrá-lo. Imagine alguém que acorda todos os dias com a sensação de que está repetindo o mesmo roteiro: levantar, trabalhar, pagar contas, reclamar do que não gosta, esperar pelo fim de semana e, quando ele chega, já se preparar para mais uma semana igual. Esse ciclo não acontece apenas por causa das obrigações da vida moderna, mas porque a pessoa caiu no erro de viver de forma reativa, deixando que os dias aconteçam sem intencionalidade. O filósofo estoico Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito dele. E desperdiçar tempo não é só assistir horas de vídeos ou redes sociais. É também agir sempre da mesma forma, pensar sempre os mesmos pensamentos e evitar enfrentar aquilo que realmente precisa mudar. O grande erro que te mantém no mesmo lugar é acreditar que, para mudar de vida, é preciso esperar por uma motivação especial, por um momento perfeito ou por uma grande oportunidade que, magicamente, vai aparecer. Esse pensamento é sedutor, porque tira de você a responsabilidade pelo agora. É mais fácil culpar a falta de recursos, o mercado, as circunstâncias ou até outras pessoas. Mas os estoicos ensinavam que a mudança começa exatamente no ponto em que você para de esperar e começa a agir com aquilo que já tem. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E isso também vale para a nossa percepção sobre o que é possível ou não para nós. Quando você adia pequenas mudanças, acreditando que elas não farão diferença, está criando um muro invisível à sua volta. Esse muro se constrói com desculpas, com medo do desconforto e com a crença de que amanhã vai ser mais fácil. Mas a verdade é que amanhã será igual a hoje, a não ser que você mude algo. Os estoicos não esperavam um clima emocional para agir. Eles sabiam que a ação precede a motivação. Você não espera se sentir forte para treinar, nem espera estar inspirado para começar a escrever ou estudar. Você começa e, no processo, a energia vem. É como acender uma vela no escuro. Não é a luz que cria o fogo, mas sim o ato de riscar o fósforo. Esse erro de esperar para começar não só paralisa, como também cria uma ilusão perigosa, a sensação de que ainda existe muito tempo. Os estoicos falavam sobre a finitude da vida, não para gerar medo, mas para provocar urgência. Marco Aurélio, por exemplo, lembrava a si mesmo todos os dias de que poderia morrer amanhã. Isso não era pessimismo, mas um lembrete para não adiar o que realmente importava. Pense nisso. Quantas coisas você disse que começaria no ano passado e até hoje não iniciou? Quantos planos ficaram presos em anotações de caderno ou na sua mente? Cada dia que você repete o mesmo padrão é mais um tijolo nesse muro que te separa da vida que poderia estar vivendo. Mudar esse quadro não exige um salto gigantesco ou uma revolução completa na sua rotina. Na verdade, segundo a visão estoica, grandes mudanças nascem de pequenas ações consistentes. O problema é que muitos desprezam o poder do pequeno, esperando por algo grandioso. É como esperar um barco luxuoso enquanto ignora que já tem uma ponte à sua frente. Quando você ignora os passos possíveis porque está obcecado pelo ideal,
acaba perdendo a oportunidade de avançar agora. E assim, o tempo passa, silencioso, sem avisos, sem pausas. Outro ponto crucial é que viver reagindo e não agindo tira o controle das suas mãos. Você se torna refém do humor dos outros, das notícias, dos acontecimentos externos. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, e ela é sorrateira. Começa quando você acredita que só pode estar bem se as coisas saírem como espera. O problema é que a vida raramente se molda ao nosso desejo. Quando você aprende a agir com base nos seus princípios e não apenas reagir aos estímulos, começa a quebrar o ciclo da repetição. E é exatamente aqui que quero que você reflita. Qual é o seu erro invisível? Qual é o hábito ou pensamento que de forma automática você repete todos os dias e que te mantém parado? Não tenha medo de encarar essa resposta. É desconfortável admitir que somos nós mesmos que criamos parte da nossa prisão. Mas também é libertador perceber que, por essa mesma razão, temos o poder de sair dela. Perceber o erro é o primeiro passo, mas a mente humana tem um truque curioso. Mesmo quando você descobre onde está falhando, ela tenta te convencer de que não é tão grave assim ou que dá para deixar para depois. Essa é a armadilha mais sutil de todas, a do adiamento racionalizado. Você sabe que precisa mudar, sabe exatamente o que está errado, mas encontra justificativas perfeitas para não agir. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Eles não acreditavam que o problema estivesse na falta de conhecimento, mas sim na falta de prática. Saber o que precisa ser feito e não fazer é como ter um mapa do tesouro e deixá-lo guardado na gaveta enquanto reclama que não encontra ouro. Esse adiamento constante vem, muitas vezes, de um medo disfarçado. O medo do desconforto, da crítica, do fracasso ou até do próprio sucesso. Sim, porque mudar exige deixar para trás aquilo que é familiar. E a mente adora se agarrar ao que é previsível, mesmo que não seja satisfatório. É como morar em uma casa velha e cheia de problemas, mas recusar a mudança porque você já conhece cada canto dela. O estoicismo ensina que precisamos treinar a alma para suportar o desconforto do novo, porque é exatamente nele que a transformação acontece. Sem isso, a vida vira uma repetição eterna do que já conhecemos, sem espaço para o crescimento. Um dos ensinamentos mais poderosos de Epicteto era que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade o que está fora dele. Parece simples, mas a maior parte das pessoas gasta energia demais tentando mudar o que não pode controlar, enquanto negligencia completamente aquilo que está ao seu alcance. Você não controla o humor das outras pessoas, mas pode controlar sua reação a ele. Você não controla o cenário econômico global, mas pode controlar como administra seu dinheiro e suas escolhas de consumo. Você não controla todas as oportunidades que surgem, mas pode criar oportunidades ao agir sobre o que já tem. Quando você entende isso, o peso que te mantém parado começa a se dissolver. O problema é que essa compreensão não se mantém sozinha. A vida vai constantemente te puxar de volta para o piloto automático, para o ciclo de reação e espera. É por isso que os estoicos enfatizavam a prática diária, não como um ritual vazio, mas como um exercício para manter a mente desperta. Marco Aurélio escrevia em seu diário todos os dias, não para se exibir ou publicar algo, mas para lembrar a si mesmo do que era importante. Ele sabia que a mente tende a se distrair e que a clareza precisa ser renovada constantemente. Essa prática simples o mantinha no eixo, mesmo sendo o homem mais poderoso do império. Para quebrar o erro que te mantém preso, você precisa criar esses lembretes práticos na sua vida.
Pode ser uma frase colada no espelho, um alarme no celular com uma mensagem que te desperte, ou o hábito de revisar suas ações no final do dia. O importante é trazer a consciência para o presente, porque sem consciência você volta ao automático, e no automático nada muda. Não se trata de um esforço sobre-humano, mas de consistência. É como regar uma planta. Se você regar muito hoje e depois esquecer por semanas, ela vai morrer. É preciso regar todos os dias, mesmo que pouco. Outro ponto é aprender a lidar com as pequenas resistências que surgem quando você decide mudar. Talvez você já tenha vivido isso. Começa um novo hábito com entusiasmo, mas após alguns dias, sente que o impulso diminuiu. Isso é natural. O cérebro humano prefere padrões conhecidos. Então, toda mudança provoca resistência inicial. Os estoicos lidavam com isso não tentando eliminar a resistência, mas aceitando-a como parte do processo. Em vez de esperar que as coisas sejam fáceis, eles treinavam a mente para suportar a dificuldade como um teste necessário. E aqui entra um detalhe que quero que você leve muito a sério. A mudança não precisa ser dramática ou instantânea para ser real. Você não precisa transformar toda a sua vida em uma semana. Na verdade, os estoicos desconfiavam de mudanças radicais e repentinas, porque elas raramente se sustentam. O que realmente muda a sua vida é a soma de pequenos ajustes mantidos ao longo do tempo. Essa constância cria uma base sólida para que você nunca mais volte ao ponto inicial. E quando você olha para trás, percebe que não foi um salto, mas sim uma caminhada firme. Antes de continuarmos, quero propor algo diferente. Se até aqui essa reflexão fez sentido para você, não apenas continue assistindo, mas se inscreva no canal agora mesmo. Não por obrigação, mas porque quero construir com você um espaço de pessoas que realmente estão comprometidas em crescer e aplicar o estoicismo de forma prática. E já que estamos falando de sair do piloto automático, comente aqui embaixo uma ação concreta que você vai fazer hoje, não amanhã, não semana que vem, para quebrar um padrão que te mantém preso. Pode ser algo pequeno, mas que seja real. Quero ler e, quem sabe, até comentar sua iniciativa nos próximos vídeos. Vamos tornar essa comunidade um lugar de troca verdadeira, não apenas de consumo de conteúdo. Agora que já identificamos o erro e entendemos por que ele é tão perigoso, chegou o momento de entrar no terreno das soluções práticas, aquelas que, se aplicadas com consistência, começam a mudar a sua vida de dentro para fora. E é importante reforçar, nada do que vou dizer aqui exige que você abandone tudo e comece do zero. Pelo contrário, a filosofia estoica ensina que a verdadeira transformação começa no terreno em que você já está, com as ferramentas que já possui. Esperar condições ideais é adiar indefinidamente a mudança. O primeiro passo é cultivar o que os estoicos chamavam de atenção plena ao presente, mas não no sentido místico ou exageradamente introspectivo que se popularizou hoje. Para eles, estar presente era manter a mente focada no que está sob seu controle agora e evitar se perder em preocupações com o passado ou projeções sobre o futuro. Isso não significa ignorar o amanhã, mas sim evitar viver nele antes da hora. Por exemplo, se você está escrevendo um relatório, não pense em como será recebido, no que o seu chefe vai achar ou em possíveis críticas. Foque apenas em escrever o melhor relatório que consegue, agora. O resto virá depois, e não está sob seu controle imediato. O segundo passo é desenvolver ações deliberadas. Muitas pessoas dizem que querem mudar, mas suas escolhas diárias contradizem esse desejo. É como alguém que quer economizar, mas todo dia gasta com pequenas coisas que não precisa. Ou quem diz que quer cuidar da saúde, mas não encontra 15 minutos para se exercitar. Os estoicos nos lembram que cada ação carrega consigo um voto para a pessoa que estamos nos tornando. A pergunta prática é:
Isso que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta do que eu quero ser? Quando você começa a viver com essa lente, suas decisões se tornam mais intencionais. O terceiro passo é lidar de forma madura com os obstáculos. Marco Aurélio dizia que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase carrega um poder imenso. Normalmente vemos os obstáculos como interrupções indesejadas no nosso progresso. Mas para os estoicos, eles eram oportunidades disfarçadas. Se você enfrenta uma dificuldade financeira, pode ser o momento de aprender a gerenciar melhor seu dinheiro. Se perde um emprego, pode ser o gatilho para buscar uma nova área que faça mais sentido para você. O obstáculo, longe de ser um bloqueio absoluto, é a matéria-prima para o crescimento. O quarto passo é construir rituais mentais de fortalecimento. Isso não significa criar uma rotina rígida e inflexível, mas sim ter práticas diárias que reforcem sua clareza e resiliência. Pode ser acordar 10 minutos mais cedo para escrever sobre o que você espera do dia, revisar suas ações antes de dormir ou até ter frases estoicas que lê todas as manhãs para alinhar sua mente. Esses rituais funcionam como âncoras que impedem que você seja levado pela corrente das circunstâncias. Quanto mais forte sua âncora, menos vulnerável você será aos ventos inesperados da vida. O quinto passo é dominar a voz interna. Esse talvez seja o mais difícil, porque significa confrontar aquela narrativa silenciosa que tenta te convencer a desistir ou a adiar. Os estoicos entendiam que o diálogo interno molda nossa percepção da realidade. Se você constantemente se diz que não é capaz, que é tarde demais ou que não vale a pena, estará criando um mundo interno que bloqueia qualquer tentativa de avanço. Por outro lado, quando você treina sua mente para questionar pensamentos derrotistas e substituí-los por uma perspectiva racional e construtiva, começa a mudar a forma como vê e reage ao mundo. Para aplicar esses passos, é fundamental que você não caia na armadilha de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha um deles e comece hoje. Por exemplo, se decidir trabalhar primeiro a atenção plena, estabeleça pequenos momentos ao longo do dia para se perguntar: o que está sob meu controle agora? Só isso já vai começar a alterar seu modo de agir. Depois, à medida que se sentir mais confortável, vá incorporando os outros passos. O progresso não é linear nem instantâneo, mas é consistente para quem não para. E lembre-se, cada dia que você repete padrões antigos, é mais um dia em que o erro invisível ganha força sobre você. Mas cada dia em que você escolhe agir de forma diferente, mesmo que em algo pequeno, é um tijolo retirado do muro que te mantém preso. O estoicismo não promete uma vida sem problemas, mas garante que, com a mentalidade certa, você vai parar de ser vítima das circunstâncias e se tornar o protagonista da sua própria história. Chegamos a um ponto importante: compreender que mudar de vida de forma estoica não é depender da força de vontade pura, mas criar um sistema que funcione mesmo nos dias em que você não estiver motivado. É fácil agir quando estamos inspirados. O desafio é manter a ação quando o cansaço bate, quando a rotina aperta ou quando surgem problemas inesperados. É aqui que a filosofia estoica se torna prática. Ela não se baseia em esperar o momento perfeito, mas em criar condições para agir, mesmo quando tudo parece estar contra você. O primeiro elemento desse sistema é o autoconhecimento profundo. Não no sentido vago de se conhecer melhor, mas no de mapear com clareza quais são os gatilhos que te levam a cair no piloto automático e quais são as situações que mais provocam o erro que te mantém preso. Talvez seja o excesso de distrações, a tendência a procrastinar quando uma tarefa parece grande demais, ou o hábito de buscar conforto imediato em vez de fazer o que precisa ser feito.
Identificar isso é como conhecer o inimigo antes da batalha. Você não pode lutar contra o que não consegue ver. O segundo elemento é a estrutura de suporte. Isso significa organizar o ambiente e as suas rotinas de forma que seja mais fácil manter o caminho certo e mais difícil voltar ao velho padrão. Quer ler mais? Deixe o livro à vista e o celular longe. Quer se exercitar? Prepare a roupa e o tênis na noite anterior. Quer economizar? Configure um débito automático para a sua poupança antes de ter a chance de gastar o dinheiro. Os estoicos compreendiam que, por mais que a virtude seja um exercício interno, o mundo externo pode e deve ser moldado para ajudar na disciplina. O terceiro elemento é o treinamento da percepção. Isso é fundamental porque, para os estoicos, não é a realidade em si que nos afeta, mas a interpretação que fazemos dela. Treinar a percepção é aprender a colocar os acontecimentos sob uma lente mais racional e menos emocional. Quando algo dá errado, em vez de pensar, isso sempre acontece comigo ou eu não tenho sorte, pergunte, o que posso aprender aqui? Como posso agir de forma a transformar isso em algo útil? Essa mudança de percepção não acontece de uma hora para outra, mas quando praticada diariamente, cria uma blindagem contra frustrações desnecessárias. O quarto elemento é a reserva de energia emocional. Muitas pessoas falham porque gastam toda a energia mental em coisas irrelevantes. Reclamar, discutir sobre opiniões alheias, se envolver em dramas que não têm impacto real. Tudo isso drena sua disposição para o que realmente importa. Os estoicos, especialmente Sêneca, alertavam para o perigo de se desgastar com o que está fora do seu controle. Ter energia emocional significa proteger sua mente do excesso de ruído e direcioná-la para o que está ao alcance das suas ações. O quinto elemento, e talvez o mais poderoso, é a revisão constante. O estoicismo não é um ponto de chegada, é um caminho que precisa ser percorrido todos os dias. Isso exige que você avalie, com frequência, se está avançando ou se deixou que o velho padrão retomasse o controle. A revisão não é um momento para se culpar, mas para ajustar a rota. É como um capitão que durante a viagem corrige o leme sempre que percebe que a maré desviou o barco da direção certa. Sem essa prática, é muito fácil voltar ao erro sem perceber. Ao construir esse sistema pessoal, você cria uma espécie de rede de segurança contra o retorno ao piloto automático. Não é que você nunca mais vá se distrair ou se perder. Isso vai acontecer. Mas será muito mais difícil ficar preso por tanto tempo. Você terá alarmes internos e externos que vão te puxar de volta ao foco. E aqui quero deixar claro, esse sistema não precisa ser perfeito. Os estoicos não buscavam a perfeição absoluta, mas a constância. Eles entendiam que até o sábio erra, mas o que o diferencia das demais pessoas é que ele não permanece no erro. Ele retorna ao caminho com rapidez. Essa é a mentalidade que quero que você desenvolva a partir de agora. Agora que entendemos como montar um sistema pessoal inspirado no estoicismo, é hora de ver como ele pode ser aplicado em áreas diferentes da vida, para que a mudança não seja apenas pontual, mas abrangente. A filosofia estoica não separava o trabalho da vida pessoal, como fazemos hoje. Para eles, tudo fazia parte de um mesmo campo de treino. A virtude, a disciplina e a clareza mental deveriam estar presentes em cada ação, seja administrando um império, cuidando de um lar ou enfrentando uma situação difícil no dia a dia. Comecemos pelo trabalho. Seja você um empreendedor, um funcionário ou alguém em transição de carreira, o erro que mantém muita gente presa nessa área é agir sempre da mesma forma e esperar resultados diferentes. É a famosa armadilha de acreditar que o tempo de casa,
ou o esforço acumulado vão por si só trazer reconhecimento ou avanço. Os estoicos ensinariam que, no trabalho, o foco deve estar em agir com excelência no presente, independentemente de aplausos ou recompensas imediatas. Isso significa assumir responsabilidade pelo que está ao seu alcance, melhorar constantemente suas habilidades e não se deixar paralisar por fatores externos, como a política da empresa, o favoritismo ou as crises do mercado. Ao concentrar energia no que você controla, você cria valor real e se coloca em posição de aproveitar oportunidades quando elas surgem. Na área dos relacionamentos, o erro que mais mantém as pessoas estagnadas é esperar que o outro mude para que a relação melhore. Os estoicos eram claros: não podemos moldar o comportamento alheio, apenas o nosso. Isso significa que, se você vive em conflitos repetitivos, talvez seja a hora de mudar a forma como reage, de ajustar a comunicação ou de estabelecer limites mais claros. E sim, isso inclui aceitar que algumas relações não vão avançar e que, às vezes, a escolha mais sábia é se afastar. Marco Aurélio lembrava que estamos todos em constante transição e que não é possível exigir que o mundo se comporte segundo as nossas preferências. Ao aplicar isso, você deixa de gastar energia tentando controlar os outros e passa a focar naquilo que está no seu alcance: suas atitudes, suas palavras e sua postura. Quando falamos de saúde, a filosofia estoica se torna quase uma bússola moral. O corpo, para eles, era um instrumento para a prática da virtude e não um templo de vaidade ou um peso a ser negligenciado. O erro que mantém muitos presos nessa área é acreditar que saúde é algo que se recupera de forma rápida quando necessário, em vez de entendê-la como uma construção diária. Pequenas escolhas consistentes, alimentação equilibrada, movimento regular, sono de qualidade, criam um impacto enorme ao longo do tempo. E o mais importante, os estoicos viam o cuidado com o corpo como parte do cuidado com a mente, já que um corpo enfraquecido afeta a clareza e a força interior. No campo do desenvolvimento pessoal, o erro invisível é confundir consumo de conhecimento com crescimento real. É fácil assistir vídeos, ler livros e seguir perfis inspiradores e sentir que está evoluindo, quando na prática nada está mudando no comportamento. Os estoicos alertavam que o conhecimento só se torna sabedoria quando é vivido. Ou seja, de nada adianta acumular conceitos se eles não são colocados em prática. Aqui, aplicar o sistema significa escolher um ensinamento, um princípio ou um hábito e trabalhar nele de forma prática até que se torne parte de quem você é. Depois, você passa para o próximo. É um processo contínuo e deliberado. E, por fim, existe uma aplicação transversal desse sistema: a consciência sobre o tempo. Independentemente da área da vida, os estoicos viam o tempo como o recurso mais valioso que possuímos. Cada escolha de onde investir sua atenção é, na prática, uma escolha sobre o tipo de vida que você está construindo. Quando você perde horas reagindo a distrações ou preso a preocupações inúteis, está trocando tempo de vida por nada. E o tempo, ao contrário do dinheiro, não pode ser recuperado. Ao aplicar esse princípio, você começa a fazer escolhas mais intencionais e a viver com uma sensação maior de propósito. Quando esse sistema começa a funcionar em diferentes áreas, algo curioso acontece. As mudanças deixam de ser isoladas e passam a se reforçar mutuamente. Melhorar a disciplina no trabalho ajuda na disciplina com a saúde. Melhorar a comunicação nos relacionamentos ajuda na clareza mental. E aos poucos, você deixa de viver no modo de sobrevivência e passa a viver no modo de construção. Esse é o ponto em que o erro que te mantinha preso perde o poder e, sem esforço aparente, você começa a avançar com mais naturalidade.
Agora que já sabemos como aplicar o sistema estoico nas principais áreas da vida, precisamos falar sobre algo inevitável: as recaídas. Por mais disciplinado que você seja, vai haver dias em que o velho padrão vai tentar reassumir o controle. Isso é natural, faz parte do processo humano, e os estoicos sabiam disso. O erro não está em tropeçar, mas em permanecer caído. A diferença entre quem avança e quem fica no mesmo lugar está na velocidade com que se recupera e volta ao caminho. O primeiro passo para lidar com as recaídas é não dramatizar. Muitas pessoas, ao perceberem que voltaram a um comportamento antigo, caem em um ciclo de culpa e autocrítica exagerada. Isso apenas alimenta o próprio erro, porque a energia que poderia ser usada para retomar a ação é gasta em lamentações. Sêneca dizia que errar é humano, persistir no erro é falta de sabedoria. Então, ao identificar uma recaída, troque o julgamento pela observação. O que provocou esse retorno? Foi cansaço, distração, uma situação emocional intensa? Identificar a causa é o primeiro passo para impedir que ela se repita. O segundo passo é reduzir o tempo de inércia. Quanto mais você demora para agir depois de uma recaída, mais difícil fica retomar o ritmo. Pense nisso como levantar depois de uma queda física. Se você demora demais, o corpo esfria, a dor aumenta e a vontade diminui. Os estoicos, ao lidarem com perdas ou imprevistos, tinham o hábito de agir rapidamente sobre o que estava sob seu controle, mesmo que fosse algo pequeno. Essa ação imediata quebra a sensação de paralisia e impede que o erro se solidifique. O terceiro passo é revisitar seus princípios. Marco Aurélio, nos seus escritos, frequentemente relembrava a si mesmo por que escolheu viver de determinada forma. Ele sabia que, sem esse reforço, as pressões externas poderiam desviá-lo. Você pode fazer o mesmo. Tenha por escrito os valores e objetivos que guiam suas escolhas. Em momentos de recaída, leia-os. Isso não é apenas motivacional. É um lembrete racional do caminho que você escolheu seguir. O quarto passo é usar a recaída como treino. Os estoicos viam as dificuldades como oportunidades de praticar a virtude. Se você caiu em um velho hábito, veja isso como uma chance de fortalecer sua resiliência e sua capacidade de retornar ao foco. É como um atleta que não treina apenas em condições ideais, mas também sob pressão, chuva ou cansaço. Cada vez que você se recupera de uma recaída, reforça a musculatura mental que vai te proteger no futuro. O quinto passo é ajustar o sistema. Uma recaída pode ser um sinal de que algo no seu método precisa mudar. Talvez o gatilho que te leva ao erro não tenha sido removido, ou talvez o passo que você deu era grande demais e não foi sustentável. Ajustar não é desistir, é refinar. Os estoicos não eram inflexíveis ao ponto de manter algo que não funciona. Eles adaptavam a estratégia sem abandonar o princípio. O mais importante é entender que o progresso não é linear. Ele se parece mais com uma linha cheia de avanços e recuos, mas que ao longo do tempo aponta para cima. Essa visão é libertadora, porque tira o peso da perfeição e coloca o foco na constância. Os estoicos buscavam a excelência, não a ausência total de falhas. Eles sabiam que viver bem era um exercício diário e que cada dia era uma nova oportunidade de recomeçar. E aqui vale uma reflexão prática. Toda vez que o velho padrão tentar voltar, você pode escolher responder como antes, ou usar esse momento para reafirmar sua nova postura. A recaída, então, deixa de ser um inimigo e se torna um professor. E quando você começa a olhar para ela dessa forma, o erro perde força, porque deixa de ser algo que te paralisa e passa a ser algo que te fortalece. Se existe um fator que constantemente nos puxa de volta ao velho padrão, é a influência externa.
pessoas, ambientes e até a cultura ao nosso redor. O estoicismo nos ensina que não vivemos isolados. Inevitavelmente, somos expostos a opiniões, expectativas e comportamentos que podem fortalecer ou sabotar nosso progresso. E aqui está o ponto crucial. Você não pode controlar o mundo, mas pode decidir como reage e o quanto se deixa moldar por ele. O primeiro tipo de pressão externa vem das opiniões alheias. Desde a antiguidade, os estoicos alertavam que buscar aprovação constante é uma prisão disfarçada. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando que, daqui a poucos anos, aqueles que hoje te criticam ou te elogiam também terão desaparecido, e que viver para agradar os outros é desperdiçar o tempo mais precioso da vida. Quando você baseia suas decisões no medo de desaprovar alguém, não está vivendo segundo seus próprios princípios, mas segundo um roteiro escrito por outras pessoas. E a ironia é que, por mais que você tente, nunca vai agradar a todos. O segundo tipo de pressão é o ambiente físico e social. Os estoicos sabiam que o contexto influencia o comportamento mais do que imaginamos. Estar cercado de pessoas que reclamam o tempo todo, por exemplo, aumenta a tendência de adotar o mesmo tom. Trabalhar em um espaço desorganizado pode drenar energia e foco. É por isso que parte da disciplina estoica envolve moldar o ambiente para que ele jogue a seu favor. Isso pode significar desde reorganizar seu espaço de trabalho até redefinir quais círculos sociais você frequenta. Não se trata de arrogância ou isolamento, mas de proteger a sua energia de influências que te afastam dos seus valores. O terceiro tipo é a pressão cultural. Vivemos em um mundo que valoriza gratificação imediata, excesso de informação e distração constante. Isso é exatamente o oposto do que os estoicos pregavam: foco, paciência e profundidade. A cultura do tudo agora cria ansiedade e impaciência, e muitas vezes te empurra para decisões apressadas. A prática estoica aqui é desenvolver um senso de contracultura pessoal, resistir à corrente dominante quando ela está indo na direção contrária aos seus princípios. Isso pode significar desacelerar quando todos correm, ou buscar silêncio quando todos falam. O quarto tipo de pressão vem das crises externas, eventos que fogem totalmente do seu controle, mas que afetam seu dia a dia. Pode ser uma crise econômica, uma mudança repentina no trabalho ou até questões de saúde pública. Os estoicos, vivendo em tempos politicamente instáveis, sabiam que o mundo podia mudar de um dia para o outro. Por isso, treinavam a mente para aceitar o inevitável sem se resignar ao imobilismo. Aceitar não é gostar ou concordar. É reconhecer que algo é real para poder agir de forma racional, em vez de se desgastar lutando contra o impossível. Para lidar com todas essas pressões, os estoicos usavam uma técnica mental poderosa, a distinção clara entre o que está e o que não está sob seu controle. Parece simples, mas a maioria das pessoas mistura os dois o tempo todo, gastando energia no que não pode mudar e negligenciando o que está ao alcance. Essa clareza funciona como um filtro. Tudo o que chega até você, opiniões, críticas, notícias, convites, desafios, passa primeiro por essa pergunta: eu tenho poder de ação aqui ou não? Se a resposta for não, o próximo passo é soltar. Se for sim, o passo é agir de forma consciente e alinhada com seus valores. Com essa prática, algo começa a mudar. Você percebe que as pressões externas não desaparecem, mas perdem o peso que tinham antes. O mundo continua barulhento, mas você aprende a caminhar em silêncio. As pessoas continuam falando, mas você não se sente obrigado a responder. A cultura continua acelerada, mas você encontra um ritmo próprio. Essa é a liberdade estoica, viver no mundo sem ser moldado por ele.
Se existe um conceito estoico capaz de transformar completamente a forma como você encara a vida, é o amor fati, que significa literalmente amar o destino. Essa ideia vai muito além de simplesmente aceitar o que acontece. Trata-se de abraçar cada evento, seja ele agradável ou doloroso, como parte essencial do seu caminho. Para os estoicos, nada é por acaso. Tudo o que chega até você pode ser usado como matéria-prima para a sua evolução, desde que você decida enxergar dessa forma. Muita gente comete o erro de acreditar que a vida só vai valer a pena quando certas condições forem cumpridas, quando conseguir o emprego ideal, quando encontrar o parceiro perfeito, quando resolver todos os problemas financeiros. Essa visão cria uma relação de espera constante, como se a vida real fosse começar apenas no futuro. O amor fati quebra essa ilusão. Ele te convida a viver plenamente o agora, com tudo o que ele tem: vitórias, perdas, imprevistos e até injustiças. Não como resignação, mas como um compromisso de transformar qualquer circunstância em algo que fortalece o seu caráter. Imagine, por exemplo, que um projeto importante no trabalho falhou por motivos fora do seu controle. O impulso natural seria se frustrar, buscar culpados ou até desistir. O amor fati sugere outra postura: olhar para essa falha como uma oportunidade de aprimorar habilidades, fortalecer a resiliência e talvez até descobrir caminhos que você nunca teria considerado. É o que Sêneca queria dizer ao afirmar que o homem corajoso molda os acontecimentos a seu favor. Essa mentalidade também serve para eventos dolorosos na vida pessoal. Uma amizade que se afasta, uma relação que termina, um plano que não se concretiza, tudo isso no calor do momento parece puramente negativo. Mas ao olhar com a lente do amor fati, você percebe que essas experiências podem ensinar sobre independência emocional, paciência ou até abrir espaço para algo melhor que ainda não chegou. Não é sobre minimizar a dor, mas sobre não permitir que ela seja em vão. E aqui entra um detalhe importante: amar o destino não significa amar apenas os grandes eventos. Significa também apreciar o cotidiano. Um atraso no trânsito pode se tornar tempo para refletir. Um dia chuvoso pode ser o convite perfeito para desacelerar. Um erro pequeno pode servir de alerta antes que ele se transforme em algo maior. O estoicismo é, no fundo, sobre treinar a mente para não desperdiçar nenhuma experiência, porque até o que parece irrelevante pode moldar quem você está se tornando. A prática do amor fati exige 2 hábitos: redefinir o significado dos eventos e agir sobre o que é possível. Redefinir significa mudar a narrativa interna. Ao invés de dizer "isso não deveria ter acontecido", você passa a dizer "isso aconteceu. Então, como posso usar isso?" Agir significa não parar na reflexão. É encontrar um passo, por menor que seja, que transforme a experiência em algo construtivo. Sem ação, o amor fati vira apenas um pensamento bonito. Com ação, ele se torna uma força de transformação. Ao adotar essa postura, algo curioso acontece. Você deixa de lutar contra a vida e começa a caminhar junto com ela. Os imprevistos deixam de ser obstáculos e se tornam parte do próprio trajeto. E isso gera uma paz diferente, não porque tudo dá certo, mas porque nada consegue realmente te tirar do caminho. A vida deixa de ser uma sequência de testes que você teme falhar e se torna um treino constante para se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. Um dos maiores desafios para quem busca mudar e evoluir é lidar com as emoções intensas, aquelas que surgem repentinamente e parecem tomar conta da mente e do corpo. Raiva, medo, ansiedade, tristeza profunda. Essas emoções podem facilmente nos desviar do caminho, nos fazer tomar decisões impulsivas ou retroceder aos velhos padrões que queremos deixar para trás.
Os estoicos, há mais de 2000 anos, desenvolveram técnicas para enfrentar esses estados emocionais sem negá-los, mas também sem permitir que eles governassem a vida. O primeiro princípio para lidar com emoções intensas é a reconhecer sem se identificar. Isso significa observar o que está acontecendo dentro de você. Por exemplo, a raiva que explode ou o medo que paralisa, mas lembrar que essa emoção não é quem você é. É um fenômeno passageiro, um impulso, uma reação automática. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se você consegue criar essa distância entre emoção e identidade, ganha espaço para escolher como responder ao invés de reagir automaticamente. O segundo princípio é o uso da respiração e do corpo como âncoras. Quando a emoção está forte, a mente tende a se perder em pensamentos negativos e catastróficos. O controle consciente da respiração profunda e lenta ajuda a acalmar o sistema nervoso e a criar uma sensação de segurança no presente. Para os estoicos, o corpo e a mente estão interligados, e cuidar do corpo é parte do domínio sobre as emoções. Uma respiração focada é como um leme que pode direcionar o barco mental mesmo em tempestades emocionais. O terceiro princípio é a prática do premeditatio malorum, ou meditação prévia dos males. Isso pode parecer estranho, mas os estoicos recomendavam imaginar com frequência os possíveis obstáculos e dificuldades que poderiam surgir, desde um conflito até uma perda. Ao fazer isso, você deixa de ser pego de surpresa quando esses eventos acontecem e está mais preparado para enfrentá-los com serenidade. Essa prática fortalece a mente e reduz o impacto emocional, porque aquilo que foi antecipado perde o elemento do choque. O quarto princípio é desenvolver a autocompaixão racional. Isso significa reconhecer que sentir emoções fortes é humano e que você não precisa se punir por isso. Mas, ao mesmo tempo, olhar para essas emoções com lógica, perguntando: essa emoção me ajuda ou me atrapalha? Se ela atrapalha, o próximo passo é usar as ferramentas que você tem para redirecionar o foco, como a respiração, o questionamento dos pensamentos automáticos ou a lembrança dos seus princípios. O quinto princípio, talvez o mais desafiador, é aprender a usar as emoções como sinalizadores e não como juízes. As emoções podem ser indicadoras valiosas do que importa para você, do que precisa de atenção ou de algo que está desalinhado na sua vida. Mas o erro está em deixar que elas determinem o rumo da sua ação sem uma análise racional. Os estoicos defendiam que a virtude está em agir conforme a razão, mesmo diante de emoções intensas. Isso não significa negar a emoção, mas não ser dominado por ela. Essa gestão emocional é fundamental para que você não volte aos padrões que te prendem. Porque na maioria das vezes, o que faz a pessoa cair na repetição do erro é justamente a falta de controle sobre as emoções naquele momento de crise. Por isso, treinar essas práticas não é um luxo, é uma necessidade para quem deseja crescer de verdade. Lembre-se, não é sobre eliminar emoções, mas sobre mudar a relação que você tem com elas. Quando você consegue isso, as emoções deixam de ser inimigas e se tornam aliadas no seu processo de transformação. Paciência e perseverança são dois pilares fundamentais da filosofia estoica, especialmente quando falamos de quebrar o ciclo que mantém tantas pessoas presas no mesmo lugar. São virtudes que funcionam como o combustível da transformação duradoura, porque mudanças reais e profundas raramente acontecem da noite para o dia. Em um mundo que valoriza a velocidade e o imediatismo, cultivar essas qualidades é um ato de coragem e resistência. A paciência para os estoicos não é um simples esperar passivo,
mas uma atitude ativa de aceitação e compreensão do tempo necessário para que as coisas se desenrolem. Marco Aurélio dizia que tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Traduzindo isso para a paciência, significa entender que nem tudo depende de você e que o tempo traz revelações e soluções que não poderiam ser apressadas sem prejuízo. Perseverar, por sua vez, é continuar agindo mesmo quando os resultados parecem distantes ou inexistentes. É manter o compromisso com os seus valores e objetivos mesmo diante do desânimo, das dificuldades e das distrações. Sêneca alertava que a sorte favorece os preparados, e preparar-se é agir consistentemente dia após dia, construindo uma base sólida para o futuro que você deseja. Um erro comum é esperar motivação constante para agir, mas a motivação é instável e depende de fatores externos. A paciência e a perseverança não exigem motivação, apenas disciplina, a decisão consciente de continuar, mesmo quando a vontade desaparece. Isso transforma o processo de mudança em algo menos dramático e mais sustentável. Para cultivar essas virtudes, os estoicos recomendavam a prática da reflexão diária, um momento para revisar suas ações, reconhecer progressos e corrigir desvios. Essa autoavaliação cria uma conexão entre o esforço presente e os resultados futuros, tornando mais fácil manter o foco e a esperança. Outro aspecto essencial é valorizar o processo e não apenas o resultado. Muitas vezes, ficamos tão fixados em alcançar um objetivo que esquecemos de apreciar as pequenas conquistas diárias, a disciplina mantida, a escolha consciente, a resistência à tentação. Cada pequeno passo é um tijolo que constrói o caminho. Reconhecer isso é um ato de paciência e sabedoria. Além disso, a perseverança também está ligada à flexibilidade inteligente. Persistir não significa insistir cegamente em estratégias que não funcionam, mas sim manter o compromisso com o objetivo maior, enquanto adapta o caminho conforme as circunstâncias. Essa é a forma mais sábia de evitar frustrações e manter o progresso. Por fim, os estoicos recomendavam a visualização do futuro com realismo, sem ilusões, mas também sem pessimismo. Ter paciência e perseverança é acreditar que, mesmo que o progresso seja lento, ele é possível e que os esforços feitos hoje vão reverberar amanhã, mesmo que você não veja isso imediatamente. Cultivar paciência e perseverança é, portanto, um exercício diário de equilíbrio entre ação e aceitação, esperança e realidade, esforço e descanso. Essas virtudes criam a fundação sólida para que você possa romper o erro que te mantém estagnado e construir uma vida alinhada com o seu propósito. Para sustentar todas as mudanças que já discutimos, é fundamental cultivar um ambiente interno de tranquilidade e foco, uma espécie de fortaleza mental onde você possa se refugiar diante das tempestades externas e das turbulências internas. Os estoicos consideravam a mente como o verdadeiro campo de batalha, e quem domina esse terreno está muito mais preparado para transformar a própria vida. O primeiro passo para criar essa fortaleza interna é desenvolver o autodomínio, que vai além do simples controle das ações para incluir o domínio dos pensamentos e das emoções. Epicteto dizia que nenhuma coisa externa pode nos perturbar, somente nossas opiniões sobre essas coisas. Isso significa que, por mais caótico que o mundo pareça, você tem o poder de decidir como irá interpretar e reagir a tudo o que acontece. Esse poder, quando exercido consistentemente, cria uma base sólida para a paz interior. O segundo passo é estabelecer práticas regulares de meditação e reflexão, que os estoicos recomendavam para manter a mente clara e alinhada com seus valores.
Diferente da meditação popular hoje, para eles, esse momento era uma revisão ativa. Refletir sobre as ações do dia, sobre as escolhas feitas e sobre como elas se alinham com o que é virtuoso. Essa disciplina diária atua como um filtro que elimina pensamentos negativos e distrativos, abrindo espaço para a concentração no que realmente importa. O terceiro passo é aprender a cultivar o desapego saudável. Isso não significa indiferença, mas sim liberdade em relação ao que não está sob seu controle, seja bens materiais, opiniões alheias ou resultados externos. Quando você aprende a valorizar apenas o que depende de você, evita o desgaste emocional causado pela ansiedade, pelo medo da perda ou pela necessidade constante de aprovação. É essa liberdade que alimenta o foco e a tranquilidade. O quarto passo é o desenvolvimento do foco intencional. Num mundo saturado de estímulos, aprender a escolher onde depositar sua atenção é uma habilidade poderosa. Os estoicos praticavam a concentração no momento presente e nas tarefas que importam, evitando a dispersão causada por preocupações inúteis ou excesso de informação. Essa escolha consciente reduz a sobrecarga mental e aumenta a eficiência das suas ações. O quinto passo é o cultivo da resiliência mental, que se constrói ao longo do tempo por meio da prática constante dessas disciplinas internas. Resiliência não é apenas resistir às dificuldades, mas se adaptar, aprender e crescer com elas. Os estoicos usavam cada desafio como treino para essa força interna, reforçando que a verdadeira tranquilidade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los sem perder o equilíbrio. Quando você cria esse ambiente interno, a vida exterior continua cheia de desafios, mas a forma como você os encara muda radicalmente. Você se torna menos reativo, mais consciente e mais capaz de agir com clareza e propósito. Essa fortaleza mental é a base que permite sustentar a transformação e evitar que o erro que te mantém preso volte a dominar sua vida. Manter a motivação ao longo de uma jornada de mudança pode ser um dos maiores desafios que enfrentamos. A novidade inicial e o entusiasmo muitas vezes dão lugar ao cansaço, às dúvidas e ao desânimo. No entanto, a filosofia estoica nos oferece ferramentas para transformar a motivação em algo mais profundo e duradouro, algo que não depende de altos e baixos emocionais, mas de um compromisso sólido com nossos valores e propósito. O primeiro ponto crucial é entender que a motivação externa, aquela que vem de recompensas, elogios ou reconhecimento, é instável e passageira. Depender dela é construir seu castelo sobre areia. Os estoicos recomendavam buscar uma motivação interna, baseada no sentido de dever e na própria virtude. Sêneca afirmava que a verdadeira felicidade está em fazer o bem, não em receber o bem. Ou seja, agir corretamente porque é correto, e não porque se espera algo em troca. O segundo ponto é a importância de ter uma visão clara do propósito. Ter objetivos definidos e um entendimento profundo do porquê você quer mudar ajuda a criar uma base firme para a motivação. Quando a tempestade emocional chega, essa visão serve como um farol que guia suas ações, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Esse propósito deve ser pessoal, autêntico, não uma imposição social ou expectativa alheia. O terceiro ponto é construir pequenas vitórias diárias. Celebrar conquistas, mesmo que pequenas, alimenta a sensação de progresso e reforça a confiança em si mesmo. Isso não quer dizer se apegar a cada resultado, mas reconhecer os passos dados. Por exemplo, ter conseguido manter a disciplina em uma tarefa difícil ou ter escolhido uma reação mais calma diante de uma provocação. Essas vitórias acumulam-se e criam um ciclo positivo.
O quarto ponto é o uso da disciplina como substituto da motivação. Os estoicos valorizavam a disciplina como a habilidade de agir conforme a razão, mesmo quando a vontade falta. A disciplina é o que mantém a engrenagem funcionando nos dias difíceis. Ela é construída pela repetição consciente de hábitos, que com o tempo se tornam parte da sua identidade. Isso reduz a dependência da motivação, que é volátil. O quinto ponto é ter uma rede de apoio e inspiração, que pode ser um mentor, um grupo de pessoas com objetivos similares ou mesmo os ensinamentos dos grandes estoicos que você revisita para se fortalecer. Lembrar que você não está sozinho na jornada ajuda a manter a motivação viva e a superar momentos de fraqueza. Outro aspecto essencial é a aceitação das fases naturais da motivação. É normal que a energia varie, que haja dias de maior e menor disposição. A filosofia estoica não exige perfeição, mas constância. Entender isso permite que você não se culpe excessivamente quando se sentir desmotivado e que use esses momentos para descansar e se reorganizar. Finalmente, cultivar a motivação duradoura é um exercício diário de conexão com seus valores, propósito e ações. Não é um estado que se alcança de uma vez por todas, mas uma prática contínua que fortalece o compromisso com a vida que você quer construir. Antes de seguir, queria aproveitar para te convidar a se inscrever no canal, porque aqui a gente traz conteúdos profundos, práticos, e que realmente ajudam a mudar o modo como você vive e encara seus desafios. Aproveita e deixa nos comentários qual foi o maior erro que você percebeu que te mantinha preso, ou qual dica do roteiro já está fazendo sentido para você. Quero muito saber sua história e trocar ideias com você. Aqui não é só um canal. É uma comunidade que cresce junto, apoiando uns aos outros na jornada. Vamos construir essa troca juntos? Seguindo a reflexão sobre motivação e disciplina, chegamos a um tema fundamental para quem deseja realmente romper com o erro que o mantém preso: a resiliência emocional. Diferente do simples ato de resistir ao sofrimento ou às dificuldades, a resiliência emocional é a capacidade de se adaptar, crescer e até transformar adversidades em força interior. Para os estoicos, essa qualidade não é inata, mas construída por meio de exercícios mentais constantes e do cultivo de uma visão racional sobre a vida. A primeira prática essencial para desenvolver essa resiliência é a aceitação radical da realidade, que está profundamente ligada ao conceito estoico da dicotomia do controle. Reconhecer que existem fatos, pessoas e situações que não estão sob seu domínio pode parecer um golpe para o ego, mas é, na verdade, um alívio. Essa aceitação não significa passividade, mas sim a cessação do sofrimento desnecessário causado pela luta contra o que não pode ser mudado. Assim, sua energia pode ser redirecionada para as áreas onde você realmente pode agir. A segunda prática é o cultivo da perspectiva ampla. Muitas vezes um problema parece esmagador porque focamos apenas no momento presente e nos seus efeitos imediatos. Os estoicos, como Marco Aurélio, recomendavam olhar para o cenário maior, para a história da humanidade, para o ciclo da vida e para o fato de que tudo é transitório. Essa visão ajuda a relativizar as dificuldades e a manter a calma diante do caos, sabendo que os desafios são apenas parte do fluxo natural da existência. O terceiro elemento para a resiliência emocional é a autodisciplina. Ao controlar seus impulsos, emoções e reações, você constrói um espaço interno de liberdade que não depende das circunstâncias externas. Essa autodisciplina é um exercício diário que fortalece a mente para enfrentar obstáculos com serenidade e foco, ao invés de reações impulsivas ou desespero.
O quarto ponto é a preparação mental para o sofrimento. Os estoicos recomendavam não apenas aceitar a dor e as dificuldades, mas até antecipá-las mentalmente para que seu impacto seja menor quando acontecerem. A prática da meditação negativa consiste em imaginar perdas, fracassos ou desafios para que a mente se fortaleça e não seja surpreendida. Isso não torna a experiência menos dolorosa, mas ajuda a evitar o choque e a paralisia. O quinto elemento é o desenvolvimento da empatia racional. Entender que todos os seres humanos passam por desafios semelhantes e que as falhas fazem parte da condição humana ajuda a reduzir a sensação de isolamento e julgamento severo sobre si mesmo. Essa empatia promove uma aceitação mais compassiva e uma motivação mais equilibrada para continuar evoluindo. Por fim, a resiliência emocional está ligada à prática da gratidão, que mesmo diante das dificuldades, ajuda a reconhecer os aspectos positivos da vida e a fortalecer a esperança. Os estoicos não negavam os momentos difíceis, mas sabiam que a capacidade de valorizar o que se tem é um pilar para a saúde mental e para a continuidade do esforço. Construir essa resiliência emocional não elimina o sofrimento, mas muda profundamente a maneira como você o experimenta, tornando-o menos avassalador e mais gerenciável. É esse tipo de força interna que vai te permitir não apenas romper o erro que te mantém preso, mas também caminhar com mais leveza e sabedoria rumo ao seu crescimento. Depois de entender e aprofundar em tantos princípios e práticas estoicas, chega o momento de integrar tudo isso em uma rotina diária que funcione de verdade para você, não como uma lista de tarefas a cumprir, mas como um estilo de vida que nutre a transformação e evita recaídas no erro que te mantém preso. A força da mudança está na constância e na simplicidade, e os estoicos foram mestres em criar sistemas práticos para isso. O primeiro passo para essa integração é a criação de rituais matinais e noturnos. Começar o dia com um momento de reflexão, onde você revisita seus valores, objetivos e o que está sob seu controle, prepara a mente para enfrentar desafios com calma e foco. Esse ritual pode incluir uma breve meditação, leitura de textos inspiradores dos estoicos ou a simples prática da gratidão pelas oportunidades do novo dia. Da mesma forma, a rotina noturna deve ser um espaço para rever o que foi feito, analisar onde errou e onde acertou, e planejar os próximos passos, sempre com gentileza e realismo. O segundo ponto é a definição de prioridades claras, alinhadas com seus valores e com o sistema que você construiu. Em vez de tentar abraçar tudo, concentre-se nas ações que realmente movem você para frente e que dependem da sua iniciativa. Os estoicos sabiam que energia e atenção são recursos limitados, e desperdiçá-los com o supérfluo é um convite à frustração e à estagnação. O terceiro passo é a prática da atenção plena no presente, que ajuda a evitar a dispersão mental e o hábito de se perder em preocupações futuras ou ruminações passadas. Quando você aprende a estar realmente presente, as ações ganham mais qualidade e a mente menos ruído, o que facilita a disciplina e o foco. O quarto aspecto é o uso de pequenas metas e micro-hábitos. Grandes transformações são construídas a partir de pequenos passos, que, repetidos diariamente, criam uma mudança profunda ao longo do tempo. Por exemplo, ao invés de prometer, vou mudar minha vida, escolha algo simples como, hoje vou praticar a paciência em uma situação difícil, ou vou dedicar 10 minutos para refletir sobre minhas emoções. O quinto ponto é a autoavaliação periódica, que pode ser semanal ou mensal, para ajustar o caminho quando necessário. Use esse momento para reconhecer progressos, entender desafios e reorientar seu foco.
Essa prática mantém o sistema vivo e adaptável, evitando que ele se torne um peso ou uma obrigação mecânica. Além disso, é essencial cultivar a flexibilidade mental e emocional para aceitar que nem todos os dias serão perfeitos e que os ajustes fazem parte da jornada. Não se cobre demais, aprenda a perdoar a si mesmo e a voltar sempre ao caminho, mesmo depois de tropeços. Por fim, lembre-se que essa integração não é um destino final, mas um processo contínuo. A vida muda, os desafios evoluem e o que funciona hoje pode precisar ser adaptado amanhã. O estoicismo é uma escola para a vida inteira, onde cada dia é uma nova aula e cada experiência um novo aprendizado. Um aspecto muitas vezes negligenciado, mas essencial para sustentar qualquer mudança profunda, é a prática do silêncio e do recolhimento. Em um mundo hiperconectado, barulhento e cheio de estímulos, encontrar momentos para silenciar a mente e o ambiente é uma estratégia poderosa para fortalecer a clareza, o foco e a tranquilidade, bases indispensáveis para romper o erro que te mantém estagnado. Os estoicos valorizavam o silêncio não como ausência de som, mas como uma pausa consciente para o autoconhecimento e o alinhamento interno. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de momentos de solitude para reorganizar os pensamentos e preparar-se para os desafios diários. O silêncio cria espaço para que a mente respire e se reorganize, permitindo que as emoções e os pensamentos não se acumulem de forma desordenada, gerando ansiedade ou confusão. O recolhimento, por sua vez, é uma escolha deliberada de se afastar temporariamente das distrações externas, sejam elas redes sociais, conversas superficiais ou até ambientes caóticos. Esse afastamento não é fuga, mas um ato de cuidado consigo mesmo para preservar a energia mental e emocional. É um tempo dedicado à reflexão, à meditação e à conexão com o que realmente importa. Além disso, o silêncio e o recolhimento ajudam a desenvolver a escuta interna, a capacidade de perceber o que sua mente e seu corpo estão realmente dizendo, além do ruído habitual. Essa escuta permite identificar padrões de pensamento que te puxam para o erro, emoções que ainda não foram processadas e necessidades que precisam ser atendidas para que a mudança se consolide. Praticar o silêncio pode parecer desafiador no começo, principalmente para quem está acostumado a uma vida cheia de estímulos constantes. Mas pequenos momentos diários já fazem diferença. 1 minuto de respiração consciente antes de começar o dia, uma caminhada sem telefone ou um momento de contemplação ao final do dia. Esses instantes são como recargas para a mente. Vale destacar que o silêncio não precisa ser solitário. Ele pode acontecer em meio a outras pessoas, quando você escolhe não se deixar envolver pelo barulho externo e foca no seu centro interno. Essa capacidade é uma habilidade valiosa que pode ser treinada com prática e paciência. Incorporar o silêncio e o recolhimento na rotina fortalece todas as outras práticas estoicas que discutimos até aqui. Ele cria o terreno fértil para o autodomínio, para a paciência, para a resiliência e para a motivação duradoura. Sem essa base, as mudanças ficam frágeis e suscetíveis a serem minadas pelas distrações e pressões do dia a dia. Apesar de o estoicismo valorizar profundamente o autodomínio e a autonomia, ele também reconhece que o ser humano é um animal social e que a qualidade das relações que cultivamos pode impactar decisivamente nossa capacidade de mudança e crescimento. Ter uma comunidade de suporte, pessoas que inspiram e desafiam de forma saudável, é um fator muitas vezes subestimado, mas fundamental para romper o erro que mantém muitos presos em ciclos repetitivos. O primeiro ponto para entender essa influência é reconhecer que somos moldados pelas pessoas com quem convivemos diariamente.
Se o seu círculo é composto por pessoas que reclamam constantemente, desmotivadas ou resistentes à mudança, é provável que essas atitudes afetem seu comportamento, mesmo que você não queira. Os estoicos recomendavam escolher companhias que valorizem a virtude, a sabedoria e o crescimento pessoal, porque essas relações servem como espelhos e fontes de inspiração. O segundo ponto é a importância de compartilhar suas metas e desafios com pessoas que estejam alinhadas com seus valores. Esse ato cria um compromisso social que aumenta sua responsabilidade e oferece apoio nos momentos difíceis. Não se trata de depender dos outros para agir, mas de criar um ambiente onde a mudança é valorizada e celebrada. Além disso, a comunidade funciona como um espaço de troca de aprendizados e experiências. Ouvir as histórias de outras pessoas que enfrentaram desafios semelhantes pode trazer insights valiosos e reforçar a sensação de que você não está sozinho. Essa conexão fortalece a resiliência emocional e a motivação, pois mostra que a transformação é possível e que os obstáculos são parte do caminho. É também fundamental aprender a estabelecer limites saudáveis. Nem toda relação é positiva para seu crescimento, e saber dizer não a influências tóxicas ou que minam sua energia é um ato de coragem e autoconhecimento. Os estoicos defendiam que proteger o campo interno é uma responsabilidade, e isso inclui escolher com quem e como você interage. Por fim, participar de grupos, sejam presenciais ou online, que compartilhem interesses em autodesenvolvimento, filosofia ou mesmo práticas específicas do estoicismo, pode ser um diferencial poderoso. Esses espaços oferecem motivação constante, inspiração e, muitas vezes, estratégias práticas que você pode adaptar para a sua realidade. Construir uma rede de suporte consciente não é simplesmente buscar aprovação ou companhia, mas criar um ambiente que potencialize sua transformação e te ajude a evitar voltar aos velhos padrões. Quando você se cerca de pessoas que vibram na mesma frequência, o processo de mudança ganha velocidade e profundidade. Para romper de vez com o erro que te mantém preso, não basta agir de forma mecânica ou seguir práticas apenas por disciplina. É preciso um profundo autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, entender suas motivações, seus gatilhos emocionais, suas crenças limitantes. É fundamental para desarmar o ciclo que te mantém no mesmo lugar e construir um caminho consciente e genuíno para a transformação. O autoconhecimento, segundo os estoicos, é o ponto de partida para toda sabedoria. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas, o que mostra que grande parte do sofrimento vem da forma como interpretamos nossas experiências internas e externas. Conhecer essa interpretação, suas origens, seus padrões, permite que você escolha se quer mantê-la ou mudá-la. O primeiro passo no autoconhecimento é observar suas reações automáticas diante de situações difíceis. Quais emoções surgem? Quais pensamentos invadem sua mente? Muitas vezes, agimos baseados em impulsos inconscientes que repetem padrões antigos. Identificar essas reações é o começo para ter o poder de intervir nelas e, assim, evitar cair nos mesmos erros. O segundo passo é investigar suas crenças e histórias internas. O que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os outros? Essas crenças, muitas vezes formadas na infância ou em experiências traumáticas, moldam sua realidade e podem limitar seu crescimento. Por exemplo, uma crença do tipo "não sou capaz" ou "não mereço sucesso" pode sabotar esforços e criar um ciclo de autossabotagem. O terceiro passo é reconhecer seus gatilhos emocionais, aquelas situações, pessoas ou pensamentos que ativam emoções intensas e impulsos que te afastam do caminho desejado.
Conhecer seus gatilhos permite que você se prepare para eles, crie estratégias para lidar com eles e evite reações automáticas que te prendem. O quarto passo é cultivar a autocompaixão consciente. Ao se aprofundar nesse processo, é comum encontrar dores e limitações que geram julgamento severo. Autocompaixão é o remédio para isso. Aceitar sua humanidade, suas falhas e limitações, sem deixar que elas definam seu valor. Essa atitude abre espaço para a mudança, porque cria um ambiente interno de apoio e incentivo. O quinto passo é a prática da autoobservação constante, mas sem rigidez ou autojulgamento. Isso significa manter uma postura curiosa e investigativa sobre si mesmo, registrando pensamentos, emoções e comportamentos sem cair em críticas destrutivas. Essa observação é a ferramenta para entender o que funciona, o que precisa ser ajustado e o que deve ser transformado. O autoconhecimento profundo também inclui a conexão com seus valores mais essenciais, o que realmente importa para você, além das expectativas externas ou das pressões sociais. Alinhar suas ações com esses valores cria uma força interna que ajuda a resistir aos velhos padrões e a construir uma vida mais autêntica e significativa. Sem esse mergulho interior, é fácil cair na armadilha de agir por impulso, buscar soluções rápidas ou repetir ciclos que, no fundo, você já sabe que não funcionam. O autoconhecimento é o mapa que orienta a jornada, revelando onde você está, para onde quer ir e quais obstáculos precisa superar. Chegamos a um ponto decisivo na jornada de transformação. A construção de hábitos poderosos que substituem os antigos comportamentos que te mantêm preso no mesmo lugar. Para os estoicos, o cultivo de bons hábitos é a base para a virtude e para a mudança verdadeira, porque nossas ações repetidas moldam nosso caráter e, consequentemente, nossa vida. Um hábito não é apenas uma ação isolada, mas uma rotina que se estabelece por meio da repetição e que, com o tempo, ocorre quase automaticamente. Por isso, substituir um hábito negativo por um positivo exige consciência, paciência e estratégias inteligentes. Não basta querer mudar. É necessário criar um sistema que sustente essa mudança no dia a dia. O primeiro passo para construir hábitos poderosos é identificar os comportamentos que precisam ser substituídos. Isso requer honestidade e autoconhecimento, pois muitas vezes agimos de forma automática, sem perceber os padrões que nos prejudicam. Pode ser o hábito de procrastinar, de reagir impulsivamente, de se comparar excessivamente ou de fugir dos desafios. O segundo passo é definir claramente o novo hábito que vai substituir o antigo, certificando-se de que ele seja específico, realizável e alinhado com seus valores. Por exemplo, ao invés de ser mais paciente, o hábito pode ser respirar fundo e contar até 5 antes de responder em situações de conflito. Essa especificidade ajuda a concretizar a mudança. O terceiro passo é criar gatilhos ou lembretes que ativem o novo hábito. Pode ser uma ação que você já faz, um horário do dia, um ambiente ou até um objeto. Esses gatilhos ajudam a trazer o hábito para o consciente até que ele se torne automático. Por exemplo, ao sentar-se à mesa, você pode usar esse momento para fazer uma pausa consciente. O quarto passo é a recompensa consciente, que fortalece a conexão entre a ação e o sentimento positivo que ela gera. Celebrar pequenas vitórias, reconhecer o progresso e sentir orgulho das escolhas feitas cria um ciclo de motivação que sustenta o hábito. O quinto passo é a flexibilidade e a paciência. Nem sempre o novo hábito será seguido com perfeição e recaídas podem acontecer. O importante é não se punir, mas retornar ao caminho com gentileza e determinação, entendendo que a mudança é um processo gradual. Os estoicos também ensinavam que os hábitos são expressões da nossa razão e virtude.
Ao cultivar hábitos que refletem sabedoria, coragem, justiça e temperança, você está construindo um caráter que naturalmente repele o erro que te mantém estagnado. Além disso, criar hábitos poderosos não significa uma transformação radical e imediata, mas sim um movimento constante na direção certa. Cada hábito é um tijolo na construção de uma vida mais alinhada com seus princípios e objetivos. Chegamos a um dos aspectos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, mais dinâmicos da jornada de mudança: o autoconhecimento aplicado para revisar e ajustar continuamente seus hábitos e comportamentos. O estoicismo nos ensina que a transformação verdadeira não é um evento pontual, mas um processo constante de aprendizado, adaptação e refinamento. Essa prática começa com a observação sincera e regular de si mesmo, não apenas dos resultados externos, mas do que está acontecendo dentro da mente e do coração. Como suas ações refletem seus valores? Quais hábitos estão fortalecendo sua caminhada e quais ainda sabotam seu progresso? Essa autoanálise contínua é o farol que guia suas escolhas e evita que você caia no erro repetido. Outro ponto essencial é cultivar a mentalidade de aprendiz, mantendo-se aberto a feedbacks, novos conhecimentos e experiências que possam ampliar sua visão. Os estoicos entendiam que a sabedoria é um caminho, não um destino fixo, e que a humildade é a chave para continuar evoluindo. Isso inclui questionar crenças que antes pareciam absolutas e estar disposto a mudar de rumo quando necessário. A revisão dos hábitos deve ser feita com um olhar compassivo, evitando o perfeccionismo que gera frustração e desânimo. Reconhecer que o progresso é imperfeito, mas real, ajuda a manter o ânimo e a disciplina. Além disso, essa revisão permite identificar padrões que podem estar escondidos. Por exemplo, como um hábito aparentemente positivo pode, em certas circunstâncias, se tornar prejudicial. Aplicar o autoconhecimento nesse processo também significa ajustar estratégias. Se um hábito não está funcionando, experimente novas abordagens, modifique os gatilhos ou a recompensa, ou até mesmo redefina a meta para que seja mais realista e motivadora. A flexibilidade é essencial para que a mudança se mantenha sustentável no longo prazo. Outro aspecto é usar a reflexão para celebrar conquistas e reconhecer o impacto positivo que as mudanças já provocaram na sua vida. Esse reconhecimento fortalece a motivação e cria um ciclo virtuoso de autoconfiança e determinação. Além disso, a prática regular da reflexão pode ajudar a identificar áreas ainda negligenciadas que talvez estejam alimentando o erro que te mantém preso sem que você perceba. Muitas vezes, são aspectos sutis, como a forma de se comunicar consigo mesmo ou a maneira de lidar com críticas, que fazem toda a diferença. Por fim, o autoconhecimento aplicado é o que torna a jornada de mudança única e autêntica, porque respeita sua individualidade e suas circunstâncias. Ele evita que você copie modelos prontos sem adaptar para sua realidade, aumentando as chances de sucesso e bem-estar. Chegamos ao momento de concluir essa profunda jornada de reflexão e transformação. Ao longo dos blocos anteriores, exploramos os erros que nos mantêm presos, as virtudes e práticas estoicas que nos libertam e as estratégias para construir uma vida alinhada com nossos valores mais profundos. Agora é hora de sintetizar tudo isso em um convite para que você não apenas entenda, mas viva essa mudança de forma autêntica e poderosa. Primeiramente, lembre-se que a chave para romper o ciclo que te mantém estagnado não está em fórmulas mágicas ou soluções rápidas, mas em um processo contínuo de autoconhecimento, disciplina, paciência e resiliência. Como vimos, esses elementos formam a base que sustenta qualquer mudança verdadeira e duradoura.
Não se cobre por estar exatamente onde gostaria agora. Reconheça seu ponto de partida com honestidade e gentileza. Reforce o compromisso consigo mesmo todos os dias, cultivando os hábitos que refletem a pessoa que você deseja ser, cercando-se de pessoas que inspiram e apoiam seu crescimento e criando espaços de silêncio e reflexão para manter o foco e a tranquilidade. Use as emoções como aliadas, não como inimigas, e mantenha sempre a visão clara do seu propósito maior. A transformação real é um caminho cheio de desafios, mas também de aprendizados valiosos. Cada tropeço é uma oportunidade para ajustar a rota e fortalecer sua resiliência. O estoicismo nos mostra que a verdadeira liberdade está em escolher como reagimos às circunstâncias. E essa escolha está sempre em suas mãos. Se você chegou até aqui, quero agradecer profundamente pela sua presença e dedicação. Este canal existe para ser mais do que uma fonte de conhecimento. É uma comunidade onde cada um pode compartilhar suas histórias, aprendizados e dificuldades. Então, convido você a se inscrever e fazer parte dessa jornada conosco, um espaço acolhedor e sincero onde crescemos juntos. Gostaria muito que você compartilhasse nos comentários a sua história. Qual foi o maior erro que percebeu que te mantinha preso? Como você tem usado ou pretende usar os ensinamentos do estoicismo para transformar sua vida? Suas experiências podem inspirar e ajudar muitas outras pessoas aqui. Por fim, lembre-se, mudança é um processo, não um evento. Tenha paciência, pratique a compaixão consigo mesmo e mantenha-se firme na busca por uma vida mais plena, consciente e alinhada com seus valores. Obrigado por estar aqui. Que sua jornada seja repleta de coragem, sabedoria e serenidade.